Volume 1, Capítulo 1. Richard Weisner, você é uma mulher vil, uma criatura verdadeiramente maliciosa e indigna de um príncipe herdeiro. A partir desse instante, nosso noivado está cancelado, como desejar, majestade. Hã? A declaração do príncipe ecoou por todo o salão do baile. Rishi, a filha de um duque, fez uma reverência em resposta, com seus cabelos cor de coral balançando graciosamente. Os convidados reunidos se viram cativados por sua beleza digna, apesar de terem acabado de testemunhar o rompimento de um noivado. Eles não conseguiam ter pena dela. Lentamente, Rich levantou a cabeça e fixou o príncipe com um olhar pálido de esmeralda. Isso o pegou desprevenido, mas ele se recuperou rapidamente. Você não ouviu o que eu acabei de dizer? Estou cancelando o nosso noivado. Isso não a incomoda? Na verdade, não. Rich já sabia o que aconteceria em seguida. Acusações falsas, exílio e sua família cortando todos os laços e a deixando para sobreviver por conta própria. Ela se afastou do príncipe. Não havia por que perder tempo. Afinal, este era o seu 7º loop. Este já havia feito tudo antes. As próximas horas serão agitadas. Preciso me apressar e pegar minhas coisas antes que eu seja impedida de entrar na minha própria propriedade. Não quero que essa seja uma das vezes em que eu seja muito lenta e tenha que começar minha nova vida sem nada. Rishi, pare e me ouça. Passei a última semana aperfeiçoando minha recitação dos seus crimes. Eu deveria levar mais do que vestidos dessa vez, pois há muitas coisas que eu deveria usar neste mundo. Que profissão eu deveria exercer? Em minha primeira vida, eu era uma comerciante. Em minha segunda vida, uma farmacêutica. Tenho mais algumas que eu quero experimentar fora. Ai, se o tempo vai continuar reiniciando, gostaria de poder começar em um ponto anterior. Preciso de mais tempo para me preparar. Espere, Rish! O príncipe herdeiro estava à beira das lágrimas e os espectadores se esforçavam para conter as risadas. Um pensamento correu a Rish e ela parou. Ela então se virou com os olhos brilhantes sob os longos cílios enquanto olhava para o ex-noivo. Ah, Vossa Alteza, quase me esqueci. Sim, diga-me, enfureceu-se o príncipe. Deixe-me adivinhar. Você está muito magoada e ainda assim me amas, correto? Como se Rish estava grata por ter recebido sua liberdade. Na verdade, ela estava sorrindo quando disse: Espero que você e Lady Mary sejam felizes juntos. O quê? Que nós dois tenhamos uma vida plena. Adeus. Ishi levantou as saias de seu vestido de noite e girou sobre os calcanhares, partindo o mais rápido que pôde. Como você sabe sobre Mary? Eu não lhe disse que a amo. O príncipe estava gritando alto atrás dela, mas ela não lhe deu atenção. Ela tinha coisas a fazer. Durante seu primeiro looping, as acusações do príncipe a chocaram profundamente, e ela tolamente tentou se defender. Agora ela sabia que não deveria esperar que o príncipe se comportasse de forma razoável. Como a vida vai se desenrolar dessa vez? Estou animada para descobrir. Ishi fixou sua mente no futuro. Esta é minha 7ª repetição. Já tive uma vida feliz e despreocupada antes, mas dessa vez, juro que terei uma longa vida. Feliz e despreocupada. Em outras palavras, ela precisava evitar ser morta a qualquer custo. No primeiro looping, em seu noivado rompido e sua reputação em frangalhos, Ishi vagava sem nada além das roupas que vestia. Por sorte, ela encontrou uma caravana de comerciantes dispostos a comprar suas joias. Por considerá-los um grupo bem-humorado, ela pegou carona para um país vizinho. Com a caravana de comerciantes, ela aprendeu um ofício, estudando como adquirir estoques e equilibrar livros contábeis. Enfim, ela partiu por conta própria para viajar pelo mundo. Sua educação como filha de nobre significava que, mesmo aos 15 anos, Ish possuía um senso apurado de beleza. Ela colecionava coisas que chamavam sua atenção e as vendia para quem quer que encontrasse prazer em seus produtos. Antes de perceber-se, ela havia se tornado uma grande vendedora, empregando uma equipe completa. Começou a fazer negócios com o rei de uma nação no deserto e com um príncipe de um país gelado no norte. Ela viajou para muitos lugares distantes, realizando um sonho nascido em sua vida anterior, que não fazia nada além de se preparar para ser rainha. 5 anos se passaram e quando faltava apenas um país para visitar, Ishi foi vítima da guerra que varreu o continente. Quando se deu conta, tinha 15 anos novamente e estava de volta àquela festa, com o príncipe prestes a ser seu pronunciamento. Ishi Engarhense, você é uma mulher vil, uma criatura verdadeiramente maliciosa e indigna de um príncipe herdeiro. A partir deste instante, nosso noivado está cancelado. Naturalmente, ela não entendeu o que estava acontecendo no início. Ela olhou ao redor,
tudo estava igual. Ela estava no mesmo lugar, usando os mesmos vestidos e em volta das mesmas joias que havia vendido para a caravana. Será que era um sonho? Ou tudo o que havia acontecido antes até então era um sonho? Em sua confusão, tudo o que ela podia fazer era ficar olhando. E saiu apressada do salão do baile, com a ameaça iminente de exílio pairando sobre ela, e as súplicas do príncipe para que parasse de fazer isso soando em seus ouvidos. Isso é perfeito. Agora posso fazer isso direito. Vou pegar tudo de valor em meu quarto. Ishi tinha gostado da sua vida como comerciante, mas sempre se arrependeu desta noite. Se ao menos ela tivesse trazido alguns fundos de casa, teria o capital para estabelecer um negócio muito mais cedo. Falar esse arrependimento sempre provocava a discrepância de seus clientes, inclusive do rei do deserto. O quê? É isso que você gostaria de fazer de novo? Quando voltou para casa na noite da sua segunda vida, Ishi pegou sua caixa de joias e o máximo de livros que sua falecida avó havia deixado para ela. E então se apressou-se para ir para a floresta para encontrar a caravana. Mas a parada em sua casa demorou e ela perdeu completamente. Naquele momento, Rich se deu conta de uma coisa: escolhas diferentes significam erros diferentes. Abrir uma porta fechava a outra. E assim, o caminho fácil para uma vida de comércio estava fechado para ela. Claro, ela poderia tentar construir seu negócio do zero, mas as conexões pessoais eram quase tão essenciais para ser um comerciante quanto o conhecimento dos negócios. Simplesmente não era realista sem um único conhecido. Ao vasculhar seus pertences com resignação, ela encontrou uma enciclopédia estrangeira de ervas entre os livros da sua avó. Tomando isso como um sinal, Rich vendeu suas joias em outro lugar e usou seus fundos para atravessar o mar e estudar medicina. Felizmente, Rich manteve todo o conhecimento de sua vida anterior. Ela se lembrava de que certas ervas caras poderiam ser adquiridas a baixo custo em outras regiões. Quando se espalhava a notícia de uma doença que agravava-se em um país vizinho, ela também se lembrava disso. Esse conhecimento prévio provou ser inestimável assim que sua ampla viagem e exportação e muitos professores diferentes com muitos pontos de vista diferentes. Dessa vez, Gish teve uma vida bem-sucedida como farmacêutica. Ela salvou um príncipe fraco, sintetizou vários medicamentos raros com seu conhecimento mercantil e assim passou seus dias como a simples alegria de ajudar os necessitados. Infelizmente, toda a alegria do mundo não poderia resistir a uma epidemia. Assim, terminou a sua segunda vida. Mais uma vez, ela se viu em um momento de rompimento do seu noivado. A cortina subindo no terceiro looping. Suas 4 vidas seguintes ocorreram da mesma forma. Como uma habilidosa dama de companhia, ela ajudou uma jovem nobre a conseguir um casamento fortúneo. Certa vez, ela até se disfarçou de homem e se tornou cavaleira. Cada vida valia a pena ser vivida. E ela aproveitou todas elas. Ela gostava de viver. Ponto final. Havia apenas um problema. Não importava o que eu faça, morreria aos meus 20 anos. Ela desfrutava de suas vidas, mas não tinha permissão para fazê-lo por muito tempo. Com esse limite de tempo, sempre pairando sobre ela, ela passava cada ciclo em um estágio de atividade constante. Eu adoraria ter um pouco mais de calma por um tempo. Talvez. E um pouco de tempo livre é pedir demais? Obviamente eu não quero morrer. Dessa vez vou ganhar o máximo de dinheiro que puder nos primeiros 5 anos. Depois, quando fizer 20 anos, viverei uma vida livre de preocupações mundanas. Farei o que for necessário para continuar viva. Já decidida, Rich começou a sua 7ª vida em uma corrida mortal pelo palácio. Independente dos seus planos futuros, ela estava com uma corrida contra o tempo. Ela precisava vencer o mensageiro que trazia a notícia dos seus escândalos. Enquanto corria, arrancou os enfeites de cabelo. Ela planejava vendê-los e não queria correr o risco de perder um deles. Seu cabelo se esvoaçava atrás dela, caindo como ondas soltas. De repente, teve uma ideia que não havia tido em nenhuma das suas 6 vidas anteriores. Sair pelo jardim do palácio seria mais rápido. Posso descer em uma árvore da varanda. Rich tinha ido para a guerra como cavaleira na vida imediatamente anterior a esta. Depois do treinamento punitivo no campo de batalha, subiu em árvores não era nada. Sem problemas, ela mudou a direção. Correu para a varanda, onde se deparou com algo a toda velocidade. Rich soltou um grunhido nada feminino, cambaleando alguns passos. Ela olhou para cima para ver o que havia se chocado. Um homem expressivamente bonito estava em seu caminho. Ele tinha traços refinados
e lábios finos e cruéis. Era esguio, mas poderoso. Mesmo através de suas roupas, Rich podia ver que seu corpo era bem condicionado. Seu cabelo negro cobria as orelhas e desciam até a nuca. As pontas de suas mechas balançavam com seu movimento. Parecia ser macio ao toque. Da cabeça aos pés era um prazer olhar para ele, mas o que prendia a atenção de Rich eram os seus olhos. Eles eram longos e impossivelmente azuis, mas possuíam uma intensidade afiada como uma lâmina. Seu olhar era claro, belo e frio como gelo. Seus cílios projetavam sombras em seu rosto marcante. Ele era uma obra de arte. Atualmente, essa obra de arte a estava encarando com um olhar que poderia matar. Ele riu. Você veio direto para mim. Por um momento, pensei que tinha sido atacado por um javali. Era uma coisa extremamente rude para se dizer a um estranho. Mas, por sorte, esse homem não era um estranho. Pelo menos não para Rich. O que está fazendo aqui? Continuou o homem. A festa é no... Rich o interrompeu com um grito de consternação sem palavras. O homem recuou pegando a espada por reflexo. Ele se recompôs com visível dificuldade. Quem é você? Você se parece com qualquer nobre, mas suas maneiras são... Imperador Arnold Rain! Os olhos do homem se regalaram. Ele não confundiu o desprezo crescente dela. Rich já havia cruzado espadas com esse homem. Recentemente, ele foi o responsável por acabar com a sua sexta vida. Ele deve ser um convidado do banquete. Isso faz sentido. Arnold Rain era um descendente de uma nação militar não muito distante do país natal de Rich, Hermit, onde eles estavam agora. Os reinos tão recentemente em guerra haviam negociado uma paz ostensiva, e as duas famílias governamentantes se encontravam em tempos. A festa de noivado do príncipe herdeiro de Ectris seria uma dessas ocasiões. Ele havia reunido elite de todos os lugares para apresentar sua amada Mary. O homem olhou para Rich com uma curiosidade crescente. Você me conhece? Esta é minha primeira vez em Hermit. Rich te deu um sorriso enquanto sua mente girava em círculos. Esse homem era perigoso. Ela tinha que evitar desenvolvimento com ele a todo custo. Daqui a 5 anos, Arnold Rain invadiria Hermit. Ele era um espadachim extraordinariamente habilidoso e com um poderoso exército em suas costas. Estava destinado a conquistar reino após reino. Ele tinha feito o mesmo em sua segunda, terceira, quarta e quinta vida. Na sexta, Rich o enfrentou em batalha e morreu pelas mãos dele. Nunca tivemos uma chance. Essa guerra foi perdida antes de começar. O brilhantismo de Arnold não estava em seu manejo de espada, mas em sua habilidade como tático. Ele preparou países para a conquista e os derrubou, engolindo-os um a um. Eu o conheço, mas ele não me conhece. Não nos encontramos nessa vida. Preciso de uma desculpa rapidamente. Rich fez uma reverência lenta. Meu nome é Rich Zinigard Wastner. Nunca fomos apresentados, mas já ouvi falar de você. Arnold deu um sorriso divertido. Você distribui seu peso como uma espadachim treinada. Seu centro de gravidade é perfeito. Você está exagerando, disse Rich. Isso foi apenas uma reverência a um convidado estimado. Eu devo ter ouvido mal, mas juro que você me chamou de imperador, agora mesmo. Rich ficou paralisada. Meu pai ainda vive, disse Arnold. Sou simplesmente um príncipe herdeiro. Por que me chamaria assim? Rich não conseguiu encontrar uma resposta. Ela havia cometido um erro tão tolo. O olhar de Arnold a atravessou. Parecia que ele veria através de qualquer mentira que ela contasse até a alma. Ela se lembrava disso no campo de batalha. Com a atenção dele, por si só parecia um golpe de espada. Mas por que se preocupar em mentir? Eles nunca mais se encontrariam. Então quem se importava com o que ele pensava dela? É claro que ela guardava 1 ou 2 ressentimentos em relação à recente matança, mas não fazia sentido reclamar disso para o Arnold agora. Chamá-lo de imperador era grosseiro. Mas Rich estava sendo exilado à força. Por que brincar de democracia? Ela respirou fundo e fez uma reverência baixa. Essa não era uma reverência de uma nobre dama, mas de uma serva se curvando em súplica ao seu mestre. Minhas mais humildes desculpas, Vossa Alteza. Eu estava com pressa. Foi um deslize tão grosseiro. Ela levantou a cabeça. Meu ex-noivo acabou de anular nosso noivado, então estou com muita coisa na cabeça. Se o senhor me der licença... Ele anulou o seu noivado? Com isso, Rich se virou e fugiu. Esse encontro inesperado com Arnold havia lhe tomado um tempo precioso. Ela abriu a porta da varanda e levantou a saia, tirando os sapatos na expectativa de pular em uma árvore. Ela olhou para baixo e percebeu que o chão estava muito mais perto do que ela temia. Excelente, posso simplesmente entrar no jardim. Arnold, que até então havia ficado mudo,
sacudiu-se de seu momento de estupor quando Rich subiu na grade. Ei! O vestido prateado à luz da lua de Rich flutuou ao redor enquanto ela pulava. O gramado era macio, mas a queda ainda estava longe de ser o suficiente para que ela corresse o risco de se machucar. Peso distribuído uniformemente nas solas dos pés. Role para transferir o impacto para as canelas e coxas. Depois para os quadris e as costas. Ela aterrissou em segurança. Rolou agilmente em seu vestido e voltou para cima. Seu cabelo estava coberto de folhas. Preciso me apressar. Apoiando-se uma rocha próxima, ela usou o peso para tirar os saltos do sapato. Pronto. Isso tornaria a corrida um pouco mais fácil. Satisfeita, ela os calçou novamente e apressou-se em direção à propriedade da família. Na sacada, o príncipe herdeiro Arnold Galhain assistiu os espetáculos do começo ao fim. Ele olhou para a garota de cabelo coral. Sua aparência era a de qualquer jovem nobre, mas ela se movia como um cavaleiro bem treinado. Ela pulou a sacada e aterrissou com habilidade, sem mostrar sinais de angústia pelo vestido rasgado ou pelos cabelos desganhados. Em vez disso, ela bateu os saltos de seus sapatos e saiu correndo. Além disso, ela o havia chamado de imperador. Repetindo tudo de novo em sua cabeça, Arnold soltou uma risada rara. Enquanto seus ombros tremiam de tanto rir, seu assistente se aproximou dele por trás. Aí está você, Vossa Alteza. O que está fazendo aqui fora? Sei que não desejava uma esposa, mas começar a procurar seria um sensato. Vossa Alteza? Os olhos do assistente se arregalaram. Seu mestre, entediado e carrancudo, estava sorrindo. Aconteceu alguma coisa? Oliver, prepare minha carruagem. Não, espere. Isso levará muito tempo. Traga um cavalo. Imediatamente, Vossa Alteza. Posso saber por quê? Arnold não respondeu. Apenas sorriu como um lobo faminto que sente o cheiro de sua presa. Ao sair dos portões do palácio, Ishi se jogou da carruagem em que estava esperando, gritando para o cocheiro se apressasse. Ela parou a carruagem a algumas centenas de metros da mansão e se despediu dele. Estou indo embora. Obrigada por sempre ser meu motorista tão seguro, Daniel. A estrada para a mansão estava enlamaçada devido à chuva matinal. Ela sabia, em sua segunda vida, que a carruagem ficaria presa, o que resultaria em uma perda de tempo valiosa. Era melhor simplesmente sair e correr. Apesar do condicionamento físico de sua última vida, seu corpo não tinha resistência. Ela parecia tentar ficar em forma o mais rapidamente dessa vez. Ishit chegou ao fim da estrada e seu coração afundou prontamente até os pés. Ah, não. A porta da frente estava repleta de pessoas, todas elas cercando uma carruagem com o brasão da família real. Preciso sair daqui. Enquanto ela permanecia congelada, em indecisão, um dos cavaleiros que fazia o controle da multidão gritou: Vossa Alteza, estou de olho em Lady Rich. Saia do meu caminho, uma voz familiar começou a gritar. Deixe-me passar. Rich, como ousa me fazer esperar tanto tempo? O ex-noivo de Rich, o príncipe herdeiro de Eletris, deu um passo triunfante à frente. Sei que a ideia de ouvir seus crimes enumerados pelo homem que você ama deve ser doloroso, mas, infelizmente, como o futuro rei, é meu dever derrubar o martelo da justiça sobre a vilã como você. Vejo que não cronometrei bem o tempo, murmurou Rich. Na verdade, este é o meu pior loop até agora. Prefiro ser impedida de entrar em casa do que ver você novamente. Hã? O que está reclamando? Dietrich olhou para Rich de cima a baixo. Eu sabia, você se mostra corajosa, mas posso sentir a tristeza em seu coração. Perdão? Seu coração, repetiu o príncipe. Seu coração, ele deve estar absolutamente esmagado, porque eu cancelei nosso noivado. Rich não tinha certeza de onde estava tirando essas conclusões. Possivelmente do mesmo lugar onde ele extraía toda a sua autoconfiança sem fundo. Posso dizer que você está vagando sem rumo e perturbada, continuou o príncipe. Olhe para você, seu vestido está coberto de lama, seus sapatos estão quebrados, e há cortes em seus rostos e braços. Que outra causa possível poderia haver além do desgosto? Ishi estreitou os olhos. Você já parou para pensar nas palavras em que saem da sua boca? O quê? Sua interpretação dos eventos era fantasiosa ao ponto do absurdo. Eu não sujei meu vestido ou estalei meus sapatos por desgosto, porque não sinto nenhum. Você sempre foi um pouco lento. Então vou deixar isso claro. Não tenho um pingo de carinho por você ou pelo nosso noivado desfeito. O quê? Disse o príncipe. O que você está dizendo? A multidão ao redor começou a rir. Esse não é o príncipe herdeiro? A Lady Rich acabou de deixá-lo. Espere, mas ele não estava tentando deixá-la? Não pode ser, olhe para ela. Ela não se importa nem um pouco. Como você se atreve a fazer pouco de mim? Dietrich gritou. Eu sou o príncipe de vocês. Deixando o temperamento de lado,
Dietex era um homem bonito. Tinha olhos azuis celestes e cabelos louros. Um príncipe saído diretamente de um livro ilustrado. Sua aparência e seu lugar na sucessão significavam um enxame interminável de mulheres disputando seu afeto. Ele foi criado como um príncipe mimado, nunca lhe faltando nada. Isso se manifestava em uma maneira pomposa e um excesso de confiança em suas próprias habilidades. Ishi já havia advertido sobre a sua atitude antes, mas ele nunca lhe deu atenção. Estou muito feliz por não ter que me casar com ele. Ela gostaria de poder voltar atrás e dizer à garota chocada e assustada da sua primeira vida que não se preocupasse com seu noivado defeituoso. Ainda assim, ela poderia muito bem dizer aqui e agora, com os cavaleiros e cidadãos reunidos para testemunhar. Sua Alteza, você existe para amar e proteger seu povo. É impróprio falar deles dessa maneira. Você é um inconveniente, esbravejou o príncipe. Peça-me perdão. Não farei. Cancelar o nosso noivado é o melhor caminho, e eu aplaudo Vossa Alteza pelo seu bom senso. Agora até mesmo os cavaleiros estavam tremendo com um riso reprimido. Dietex estava ficando vermelho. Não riam de mim! Lady Rich, veio uma voz doce. Você não tem vergonha de si mesma? Rich conteve um gemido. No meio da multidão surgiu uma garota charmosa e delicada, com os olhos grandes úmidos de lágrimas. Ela tomou seu lugar ao lado de Dietex. Eu não permito que as pessoas com quem me preocupo sejam tratadas tão mal. Ora, Lady Mary, você está aqui. Ishi suspirou. Que bom. A jovem Mary fez uma careta por entre as lágrimas. Escondido atrás de suas saias, Dietex continuou a gritar suas depravações. Ishi, você levou a minha amada Mary às lágrimas. Ela me contou tudo. Como você a intimidou e a ridicularizou. Como você acha divertido trancá-la em uma sala de aula durante a noite. Uma mulher tão perversa jamais poderia ser rainha. Nada disso era verdade. Ishi olhou para Mary, que desviou o olhar um pouco sem jeito. O mais importante, disse Richard, é que você já levou as preocupações aos meus pais, Vossa Alteza? O mais importante? Eu o fiz. Se você quer saber, seus pais estão furiosos. Eles juraram deserdar você. Ah, então cheguei tarde demais. Seus pais pesavam a reputação deles acima de tudo. Ishi não tinha muita esperança de recuperar nenhum dos seus pertences ou dinheiro agora. Por que você está agindo dessa forma tão estranha? Dietex fungou. Ah, eu entendo. Você está tão chocada com a reviravolta dos acontecimentos que... Ouça, Dietex. Em sua exasperação, Richard deixou de lado seu título. Eu aceito seu decreto. Não estamos mais noivos. Nunca mais entrarei em sua casa. Então, relaxe um pouco. O que você está dizendo? Desde criança eu acreditava que meu único valor estava em nosso noivado. O fato de estar noiva de um príncipe herdeiro era a minha única razão de viver. Eu estava errada quanto a isso. Somente eu determino meu valor, ninguém mais. E por mais que eu não me importe com isso, estou além disso. Ishi fez questão de olhar-o diretamente nos olhos enquanto falava. Você é um elemento desnecessário em minha vida. Dietex cambaleou para trás. Suas pernas pareciam ter saído debaixo dele e ele caiu. Com isso, o cavaleiro finalmente perderam a compostura, indo junto com os cortesões. Parem! Lamentou o príncipe. Vocês são meus súditos. Isso demonstra um flagrante desrespeito. Dietex, não ligue para eles, disse Mary. Lady Rich está sendo cruel e desnecessária. Talvez isso seja uma benção disfarçada. A atenção de Richard voltou para Mary, fazendo com que seus ombros magros da garota saltassem. Ela não tinha motivo para se preocupar. Richard não mordia. Eu queria ter a oportunidade de falar com você, Lady Mary. A senhora é forte. Eu admiro isso. Do que você está falando? Você é uma garota adorável que nunca deixa de sorrir, apesar dos seus problemas. Você não coloca muros em torno do seu coração e faz o máximo que deixa os outros da vontade. Mesmo agora você está corajosamente diante de mim para proteger o príncipe. Os olhos de Mary estavam arregalados e confusos. Ishi escolheu as palavras com cuidado, tentando diminuir o sentimento de culpa da garota, mesmo que só um pouco. Você precisa se casar com o príncipe para o bem da sua família, certo? Como você... Richard havia aprendido essa verdade em uma das suas vidas passadas. Mary nasceu de uma família pobre e estudou como uma louca para ser aceita na academia e procurar um marido. Ela pretendia garantir que nem ela e nem seus irmãos passassem fome novamente. Ela continuou. Lembre-se disso. Você é quem tem controle de sua vida. Não se venda para ninguém. Você pode confiar em um homem que descarta tão facilmente uma mulher com quem ele está comprometido desde a infância? Você realmente acredita que ele se importa com você? O espanto tomou conta do rosto de Mary. Ela olhou para Dietex, que
não tinha se dado nem ao trabalho de se levantar. A verdade era que, dentro de um ano, o príncipe de Éteres estaria na prisão sem seu título. Ele planejava um golpe de estado insano contra o rei, tentando provocar a guerra entre os cidadãos. Seu plano seria descoberto em seus estágios iniciais, tornando-o motivo de chacota em todo o reino. Você deve moldar o seu futuro com suas próprias mãos, não se confiar em seus desejos a outras pessoas. Meus desejos? Richard assentiu com a cabeça. Mary estava olhando para ela como se estivesse falando uma língua estrangeira. Mas eu sou uma irmã mais velha deles. Sua voz tremeu. Devo suportar, não importa o que aconteça. Caso contrário, meus irmãos nunca serão felizes. E você acredita que a felicidade deles só pode ser alcançada com o sacrifício da sua própria? Mary ofegou enquanto olhava para Rich. Você não precisa jogar fora o seu próprio futuro para proteger aqueles que ama, disse Rich a ela. Não importa o caminho que você escolha, nunca se esqueça disso. Meu futuro? A voz de Mary ficou áspera, como se ela mal estivesse reprimindo o gemido de dor. Desejo-lhe uma vida em que você e a sua família possam ser felizes, disse Rich. Mary ficou parada no lugar com os olhos brilhando como pedras preciosas. Rich não pôde deixar de admirar o quanto ela era bonita. Ela realmente desejava sua felicidade, mas no momento ela precisava cuidar de si mesma. Bem, Rich de repente abriu um sorriso, fazendo de Éteres estremecer. Acho que está na hora de eu seguir o meu caminho. Ela se arrependeu de ter perdido o acesso ao seu quarto, mas sabia que seus pais não a deixariam entrar. Virando-se de costas para a multidão, Richard pensou no seu próximo passo. Espero, Lady Richard. A voz de Mary soou. É isso mesmo, você não vai a lugar nenhum, Rich. O príncipe se juntou a ela. Você não vai se safar me tratando como lixo para aliviar o seu próprio coração ferido. Já chega. A paciência de Richard estava se esgotando. Não tenho mais nada a lhe dizer. Adeus. Cavaleiros, parem-na! Relutantemente, os cavaleiros passaram a seguir Richard quando ela voltava rapidamente pelo caminho. Ela simpatizava com eles, mas não ia deixar que eles a mantivessem aqui. Ao dobrar a esquina, ela sentiu algo estranho. Ela parou e os cavaleiros a alcançaram rapidamente. Minhas desculpas, Lady Rich, mas se a senhora puder ficar por apenas um... Uau! Rich agarrou o punho da espada do cavaleiro, tirando-a do cinto dele. Ela se virou e ficou pronta. Metal ressoou contra metal quando Richard desviou de um golpe. Ela olhou para o seu possível agressor quando ele saiu das sombras. Arnold Ren. Bem, quem diria? O homem que sorria tão gentilmente enquanto suas espadas se bloqueavam era o mesmo homem que havia acabado com sua vida. Você tem alguma habilidade. O metal rangeu e deslizou. Antes que Arnold embainhasse a espada, Richard abaixou a dela. Nenhum deles desviou o olhar. Quem diabos é você? Perguntou um dos cavaleiros. Parem, bons senhores, disse Rich. Sua interferência só vai piorar as coisas. Isso serviu principalmente para confundir ainda mais os cavaleiros. Rich não podia, de forma alguma, permitir que eles entrassem num conflito com o príncipe herdeiro de uma nação amiga. E eles não poderiam derrotá-lo, nem mesmo se pegassem de uma vez só. Rich havia bloqueado o golpe, mas seu braço estava completamente dormente. Só de pensar que ele estaria ainda mais poderoso há 5 anos, ele a encarou sem pudor. Rich? Esse é o seu nome? Onde você aprendeu tal habilidade com espada? Receio não saber dizer. Além disso, você está claramente pegando leve comigo. Você percebeu? Os modos de Arnold estavam a deixando desconcertada. Ele parecia estar se divertindo. Ele está rindo. Esse príncipe monstruoso está realmente rindo? Quando ela conheceu em sua outra vida, ele era frio e impetuoso, como um verdadeiro monstro. E, no entanto, aqui estava ele, suave e sorridente. O imperador Arnold Ren que eu conhecia tinha 24 anos, então ele tem o quê? 19 anos agora? Isso é muito estranho. Ele está sorrindo como um garoto se metendo em uma briga. Se esse ataque também foi bem-humorado, quase brincalhão. Quase brincalhão. Ele tinha músculos por trás, mas certamente não tinha nenhuma intenção letal. Ele só queria forçar Rich a receber o golpe. Ela achava inacreditável que ele pudesse exalar um ar de ameaça tão avassalador quando estava apenas brincando. Enquanto Rich estava concentrado em Arnold, Mary e Éteres a alcançaram, aparentemente recuperados. Desculpe-me, meu senhor, Mary gritou. Eu não sei quem é o senhor, mas, por favor, afaste-se de Lady Rich. Sim, faça o que ela diz. Quem diabos é você, afinal? Não me diga que o príncipe de Éteres não reconhece um dos seus convidados pessoais. O interesse de Éteres não estava inclinado para a diplomacia. Ele provavelmente não se deu ao trabalho de se apresentar para Arnold. Mary, por sua vez, parecia ter entendido que Arnold não era comum. Ela se levantou para defender Rich,
apesar do seu temor em sua voz. Em um mundo melhor, talvez as duas pudessem ter sido tornado amigas. Esse é seu ex-noivo? Arnold arqueou uma das sobrancelhas. Ele é ainda pior do que eu imaginava. Patético. Jetakis ficou corado. Eu tirarei a sua cabeça! Jetakis, eu lhe peço, contenha-se, disse Rich, depois de se aproximar de Arnold. Quanto a você, Vossa Alteza, você sabe quem é Jetakis e sabe que o pode significar falar descuidadamente. Está tentando arrumar uma briga? O que você quer dizer com isso? As sobrancelhas de Arnold se ergueram, fazendo dele a imagem da inocência. Acredite em mim, Lady Rich. Cada palavra que eu digo é escolhida com extremo cuidado. Finalmente percebendo quem era Arnold, Jetakis empalideceu visivelmente. Arnold? Ele é príncipe herdeiro de Galkenheim. Mary gritou, os cavaleiros se retiraram envergonhados. Os vizinhos famintos por fofocas que se reuniam para testemunhar um escândalo recuaram com medo. Ele é o príncipe demônio? Aquele que sozinho destruiu uma ordem inteira de cavaleiros inimigos? Cuidado com a língua, idiota! Quer que ele faça o mesmo com você? As duas nações mantinham relações pacíficas, mas Arnold continuava sendo o temido príncipe, herdeiro do trono de um antigo inimigo. O boato atual não era tão difundido como seria há 5 anos, mas ele ainda era visto com desconfiança. Os espectadores permaneceram imóveis no local, aterrorizados demais para fugir. Bem, isso se transformou em um desastre completo. Isso deu um suspiro frustrado. Príncipe Arnold, o que devemos a essa honra? Geralmente um príncipe herdeiro não desembainharia sua espada por uma simples brincadeira. Estou aqui a negócios, disse Arnold, mas primeiro preciso pedir perdão por minha grosseria. Quem diria? Quando se tornou imperador, ele decapitou com prazer qualquer súdito que ousasse dizer uma palavra contra ele. Acho que aos 19 anos ele ainda sabia como se desculpar. Se isso a surpreendeu, o ato seguinte de Arnold destruiu completamente seu senso de realidade. Com um floreio, ele se ajoelhou. Hã? Isso está realmente acontecendo? Ele era um homem destinado a uma coroa imperial. Um homem que estaria à frente de uma potência militar e espalharia seu domínio pelo continente. Arnold, conhecido como seu orgulho frígido, ajoelhou-se diante da filha desonrada de um duque. E não apenas isso, sua cabeça estava inclinada, parecendo nada mais do que um cavaleiro jurando fidelidade à sua dama. Se fosse qualquer outra pessoa, seria uma imagem encantadora e piedosa. Em vez disso, a Assembleia o observava aterrorizada. Mas Richard não. O que está fazendo? Sibilou ela. Levante-se. Estou me desculpando por minha impertinência sem fundamento. Além disso, estou lhe pedindo... Ele se afastou e pegou a mão de Richard, puxando para a frente com tanta força que ela cambaleou. Ele olhou para ela. Ele é tão lindo. Não importava quantas vezes ela olhasse para ele. Ele não se tornaria menos desarmante. Cílios longos, sobrancelhas arqueadas, um nariz nobre. Os olhos azuis brilhantes dele a lembravam um gelo à deriva que ela tinha visto em um reino do norte, olhando de um navio em sua vida passada. Ela sabia que estava pensando nisso para ganhar tempo, mesmo quando a realidade diante dela se impôs, para se tornar minha esposa. Ela congelou, incapaz de processar as palavras. O quê? Richard olhou de volta, procurando desesperadamente os rostos da multidão. Todos pareciam atônicos tanto quanto ela. Ela olhou novamente para Arnold. Sua esposa? Sim, isso mesmo. Você quer que eu me torne sua esposa? Sim. Richard não conseguia falar. Isso estava realmente acontecendo? Era real? Tudo se encaixou em sua cabeça e ela soltou um grunhido estrangulado. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? O choque a atingiu, embaçando os cantos de sua visão. Ele queria se casar com ela. Arnold queria se casar com Rich. Seu assassino queria se casar com ela. Por que ele estava fazendo isso? Ele deveria ter algum motivo oculto, um objetivo mais amplo. Mas eu tenho que lhe dar uma resposta. Os espectadores estavam prendendo a respiração quando Richard disse categoricamente: eu rejeito a sua proposta. Arnold não disse nada. Ela tinha que rejeitá-lo. Ela ia viver uma vida longa, pacífica e despreocupada, droga. E ninguém a impediria. E, no entanto, Arnold começou a rir. E a sensação de pavor profunda e rastejante dentro de Rich só aumentou. Por que ele parece estar se divertindo tanto com isso? Sua vida anterior foi a sexta. Disfarçado-se de homem, Rich ascendeu como guerreira em um país insular que encontrou em suas viagens. Era um reino convencional, porém encantador, formado por tijolos vermelhos. Depois de fazer amizade com um grupo de cavaleiros que não sabia que ela era mulher, Rich seguiu o conselho deles e se juntou a eles. O treinamento foi cansativo o suficiente para fazê-la desejar estar morta. Na época em que vivia como nobre, ela havia aprendido a manejar a espada
para a autodefesa básica, mas o treinamento como uma dama nobre não a havia preparado de forma alguma para isso. Ela treinava incessantemente, mal tendo tempo para dormir. Assim que se tornou uma cavaleira em pleno direito, as forças do imperador Arnold sitiaram o castelo. Como isso pôde acontecer? Em sua 7ª vida, Rich afundou cansada em sua cadeira. Do outro lado dela, Arnold estava sentado, com as pernas cruzadas e o queixo apoiado em uma mão, observando-a preguiçosamente. "Qual é o problema?" perguntou ele. "Você parece infeliz." Pode-se dizer que sim. Até a voz dela estava mal-humorada. Ainda assim, ela não poderia dizer a ele que era porque guardava rancor de sua vida anterior. Depois da primeira vez que sua vida voltou àquele momento crucial, ela resolveu manter seus laços em segredo. "Eu tinha planos para o meu exílio, uma vida totalmente nova, e agora, por sua causa, meus pais estão envolvidos." Até o rei ouviu falar disso. Depois que Richard rejeitou Arnold, Diétaques imediatamente gritou: "O príncipe herdeiro de Galkenheim pediu Richard em casamento?" Seus gritos foram autossuficientes para atrair a atenção do senhor e da senhora da mansão. Quando seus pais saíram, Richard protestou: "Eu não vou me casar com ele. Estou deixando o país exatamente como Diétaques ordenou." Ninguém a ouviu. Seu rosto apenas empalideceu com a confusão nervosa. Naquele momento, uma carruagem reluzente chegou. Meio atolado pela lama, o homem que estava dentro dela foi forçado a caminhar pelo terreno pantanoso. E assim o rei de Emmet chegou, cambaleando e sujo de terra. Ele agarrou o colarinho do filho, empurrou-o em um arco abaixo. Em seguida voltou-se para o príncipe Arnold e disse, em voz alta: "Vossa Alteza, permita-me pedir desculpa pela tolice do meu filho. O senhor é um convidado estimado que veio de Galkenheim, e impensavelmente que ele não lhe ofereça a cortesia que lhe é devida." "Você está me machucando, pai, minhas costas." O rei então se voltou para Rich. "Minha senhora, permita-me pedir desculpas sinceras, tanto como rei como pai. O comportamento do meu filho com a senhora foi totalmente vergonhoso. Peço-lhes que lhe dê a devida atenção à proposta do príncipe Arnold, não apenas para o seu próprio bem, mas para o bem de seus pais." O rei fez a ela uma reverência tão profunda quanto seu filho fez a Arnold. Os pais dela se juntaram a ele. E se sentiu tonto ao ver essa degradação abjeta na presença dos cidadãos. Arnold, que estava observando os procedimentos com uma diversão distanciada, ficou sóbrio e deu um passo em direção ao rei. "Suas Majestade, por favor, se levante." Sem o sorriso, o rosto de Arnold imediatamente voltou à sua máscara fria. O rei não se moveu. Talvez algo na voz de Arnold o tenha mantido congelado. "Essa bobagem não causará discórdia entre nossos reinos," ele continuou. "No entanto, eu gostaria de pedir um pouco de tempo para falar com Lady Rich." Mais tarde, Rich ficaria sabendo com o assistente de Arnold que havia falado com o próprio cavaleiro do rei, certo de que suas palavras atingiram o alvo. "Meu mestre se deu ao trabalho de participar dessas festividades e é essa a sua recepção que lhe és oferecida? O que será que o imperador vai pensar quando souber que o filho dele foi desprezado pelas mãos da sua nação? Se você quiser, Lady Rich." O rei rechonchudo parecia estar à beira das lágrimas. Rich não tinha obrigação de aceitar e não desejava passar mais um momento nesse país do que o absolutamente necessário. Mas a quiescência parecia ser a maneira mais rápida de se fazer as coisas andarem. Enquanto sua mente girava, Arnold se inclinou para sussurrar: "Se você se recusar a ouvir o pedido, não vai me deter. Eu simplesmente passarei para o plano B." E foi assim que ela se viu em um dos salões do palácio, aqui para apenas conversar com o príncipe Arnold. Os convidados do baile já haviam se retirado. Estavam apenas os dois. "Quero saber o que você está planejando," disse Rich sem rodeios. "Planejando? Eu? Pedindo-me em casamento. Você não me conhece. Uma proposta como essa não sairia do nada." Esse homem estava se destinado a se tornar um bebelicista agressivo nos próximos anos. Ele não faria nada sem uma dúzia de motivos. O príncipe Arnold apenas sorriu. "Eu não tenho planos. Estou simplesmente apaixonado por você." "Apaixonado?" Essa era a última coisa que ela esperava que ele dissesse. Pedir para explicar melhor não parecia valer a pena. Ele estava obviamente mentindo. Como se essa criatura impetuosa e desumana, como gelo nas veias, pudesse sentir até mesmo um lampejo de afeto. "Por que me recusa?" perguntou Arnold. "Seu compromisso foi rompido. Você está à beira do exílio e não tem facção nem apoiadores. Nesse ritmo, você estará morta dentro de 15 dias. Eu chamaria minha oferta de golpe de sorte inacreditável." "Você não está errado," admitiu Rich. "Houve uma época que eu teria aceitado sua oferta.
Se ela tivesse sido feita em sua primeira vida, por exemplo. Mas agora Rich sabia que era melhor assim. Sua vida estava apenas começando e o futuro trazia infinitas possibilidades. Após o horror do seu sexto looping, ela ansiava por liberdade. Não quero me casar com ele, não serei cativa de ninguém. Ainda assim, Rich mais do que ninguém sabia que o menor ajuste poderia provocar mudanças profundas na trajetória de uma vida. Sem dúvida, ela teria muitas outras vidas, mas essa poderia ser a única em que o casamento com Arnold seria uma opção. O terrível imperador, o tirano, o homem que atiçará fogo da guerra. Ishi conhecia as fofocas, as conjunturas intermináveis por trás do reinado sangrento de Arnold Reign, mas não sabia a verdade. Por quê? Essa pergunta assombrava desde a primeira vida. Ela nunca havia tido a chance de falar com ele. Ela havia se perguntado isso quando era comerciante e ouviu-se falar da distante eclosão da guerra. Ela se perguntou também quando a notícia dos mortos e moribundos chegaram à sua farmacêutica. Quando ela consolou a patroa aterrorizada em sua vida de criada, assegurando que tudo ficaria bem. Quando ela enfrentou em batalha, quando ele cravou uma espada em seu coração. Mesmo assim, ela se perguntou: se eu ficar aqui, talvez eu finalmente tenha minha resposta. Metade dela estava morrendo de vontade de saber. A outra metade não dava a mínima. E ainda assim, ela se lembrou de um sonho de infância. Ou melhor, um desejo. Ishi soltou um suspiro. Você diz que está apaixonado por mim. Sim, eu estou completamente enfeitiçado por você. Só de pensar que ele pode dizer uma bobagem dessa com uma cara tão séria. Então você me concederá tudo o que eu desejar, desde que esteja ao meu alcance? Disse Arnold. Tudo o que você quiser será seu. Ishi hesitou, reunindo seus pensamentos. Eu tenho algumas condições. Arnold silenciosamente fez sinal para que ela continuasse. Quero ter controle total sobre as festividades do casamento. Tudo deve ser adquirido por meio de comerciante da minha escolha. Tudo bem. Arnold acenou com a cabeça. Você é livre para fazer negócio com quem quiser. Depois que nos casarmos, devo estar em condições de me misturar com convidados do exterior. Isso parece ser da alçada da princesa herdeira. Mais alguma coisa? Terei permissão para morar em uma residência separada da sua mãe e do seu pai. Ela estava falando sério, mas isso fez Arnold rir. Você não parece ser do tipo que se preocupa com uma sogra autoritária. Você ficaria surpreso. Relacionamentos conflituosos com a nova família são parte mais difícil do casamento. Pelo menos é o que dizem. Por mim, pode ser uma casa de campo em ruínas. Eu só preciso de uma residência secundária. Na verdade, Rich não se importava nem um pouco com seus sogros. Quando Arnold colocou sua guerra em movimento, sua primeira ação seria assassinar o seu pai. Um golpe genuíno por patricídio, nada parecido com a tentativa desajeitada de Dietrich. Em seguida, ele se nomearia imperador, assumindo o controle do país e imobilizando as forças armadas. Separá-lo de seus pais tornará o primeiro passo mais difícil, embora não impossível, infelizmente. Mais alguma coisa? Perguntou Arnold. Farei o que for preciso para casar com você. Idealmente, eu gostaria de saber qual é o seu objetivo, disse Rich com dignidade. Mas, como duvido que haja alguma chance disso, tenho um último pedido a fazer. Ela apontou um dedo para o rosto dele, sem se portar com a grosseria. Vou passar meu tempo ocioso pelo castelo. Sem trabalho, sem estudo, serei totalmente inútil. Vamos ver o quanto você me quer como sua princesa. Depois de um longo momento de silêncio, Arnold soltou uma risada alegre. A proposta permaneceu. Todas as condições dela foram atendidas.